No coração de Lisboa, sob o sol implacável de um verão que queimava as pedras das calçadas, João Silva, o patriarca conservador de uma família tradicional portuguesa, descobriu uma mensagem no telefone do filho mais velho, revelando um relacionamento secreto com outro homem, e, em um acesso de fúria cega, expulsou de casa para sempre, sem imaginar que essa decisão desencadearia uma cadeia de eventos que destruiria o que restava de sua própria sanidade. A porta da velha casa no bairro Alto bateu com um estrondo que quicou pela rua estreita, e Miguel, o primogênito dos quadrigêmeos, cambaleou para fora, carregando apenas uma mochila e o peso de anos de segredos sufocados. Ele tinha 28 anos, o mesmo que seus irmãos, Pedro, Tiago e Luís, todos nascidos de uma gravidez múltipla que a família sempre rotulou como um erro de Deus, uma maldição que sobrecarregara as finanças e as expectativas de uma linhagem católica devota. Miguel caminhou sem rumo pelas ruas íngremes, o coração acelerado, misturando raiva e alívio. Ele sempre soubera que era diferente, desde os tempos de escola quando olhares trocados com colegas o faziam questionar sua identidade. Mas em uma família onde o pai, um pescador aposentado rígido, pregava a Bíblia aos domingos e a mãe, Maria, uma dona de casa submissa, via o casamento heterossexual como o único caminho para a salvação, admitir ser gay era como assinar uma sentença de morte social. Os quadrigêmeos cresciam sob essa pressão, idênticos em aparência, com cabelos castanhos cacheados e olhos verdes herdados da mãe, mas distintos em personalidades. Miguel era o líder natural, o que tomava decisões, Pedro, o rebelde impulsivo, Tiago, o intelectual quieto, e Luís, o conciliador que tentava manter a paz. Enquanto Miguel se afastava, o telefone tocou, era Pedro, o segundo irmão, que havia presenciado a cena da janela. "O que você fez, mano? O pai está destruindo tudo aqui dentro." Miguel explicou brevemente, a voz tremendo, e Pedro, sempre o mais volátil, jurou vingança interna. Mas o que Miguel não sabia era que sua expulsão acenderia faíscas em cada um dos irmãos, revelando fissuras profundas na fachada perfeita da família Silva. Naquela noite, Miguel encontrou refúgio em um banco do mirador da Senhora do Monte, olhando as luzes da cidade que pareciam zombar de sua solidão. Ele pensou em suicídio, mas uma memória o deteve, o dia em que, aos 18 anos, beijara um amigo em segredo, sentindo pela primeira vez uma liberdade que o aterrorizava. No dia seguinte, Miguel procurou emprego em um café no Chiado, mas sua mente vagava para o passado. Os quadrigêmeos haviam sido uma sensação na pequena vila onde cresceram, perto de Setúbal, antes de se mudarem para Lisboa. A mãe sempre contava como a gravidez fora um milagre problemático, com complicações que quase a mataram, e o pai via os quatro como um fardo financeiro. "Deus nos testou", dizia ele, mas no fundo, culpava a esposa por não ter abortado seletivamente, um segredo que Miguel ouvira em uma briga noturna. Essa culpa materna moldara as relações. Maria protegia os filhos excessivamente, enquanto João os disciplinava com rigidez, forçando-os a frequentar a igreja e evitar pecados modernos. Miguel decidiu buscar ajuda em um centro de apoio LGBT em Lisboa, o Arco-Íris, onde conheceu o Dr. Rafael Costa, um médico de 35 anos, gay assumido, com olhos castanhos quentes e uma presença calma que contrastava com o caos interno de Miguel. Rafael era psiquiatra especializado em traumas familiares, e ao ouvir a história de Miguel, ofereceu uma sessão gratuita. "Você não é um erro, Miguel. Sua família é que precisa aprender isso", disse ele, com uma voz suave que penetrou as defesas de Miguel. Naquela conversa inicial, Miguel sentiu uma conexão imediata, não romântica ainda, mas de compreensão profunda. Rafael compartilhara a sua própria história. Crescido em uma família abastada do Porto, ele fora deserdado aos 20 anos por se assumir, mas reconstruir a vida como médico, ajudando outros a navegar pelo preconceito português ainda enraizado, apesar das leis progressistas. Enquanto isso, em casa, a expulsão de Miguel criara um vácuo. Pedro, furioso, confrontou o pai: "Você o jogou fora como lixo. Ele é seu filho." João, com veias saltadas no pescoço, rebateu: "Melhor fora do que corrompendo os outros." Tiago, o quieto, observava tudo de seu quarto, lendo livros sobre psicologia para entender sua própria atração reprimida por homens, um segredo que o atormentava. Luís, o conciliador, tentava mediar, mas sentia a culpa por não ter defendido Miguel abertamente. Maria chorava em silêncio, dividida entre o amor maternal e a obediência ao marido. Dias se passaram, e Miguel, morando temporariamente no centro, começou a trabalhar como garçom. Rafael o via semanalmente, e as sessões evoluíam para conversas pessoais. "Por que você luta tanto contra si mesmo?", perguntou Rafael uma vez, tocando levemente o braço de Miguel, que recuou instintivamente, mas sentiu um calor inesperado. Era o início de uma atração mútua, complicada pela ética profissional de Rafael. Miguel confessou seus medos: "E se eu for como eles dizem? Um erro que arruína tudo." Rafael balançou a cabeça: "Erros são escolhas, não identidades." Pedro, impulsionado pela raiva, começou a questionar sua própria lealdade familiar.
Ele saiu de casa para procurar Miguel, encontrando-o no café. Volta, mano. O pai vai ceder. Mas Miguel recusou, não enquanto ele me ver como um monstro. Essa recusa aprofundou o racha. Pedro voltou para casa e anunciou que também sairia se o pai não mudasse. João, sentindo o controle escapar, sofreu um pequeno infarto de estresse, hospitalizado às pressas. Maria culpou Miguel indiretamente, mas no fundo, questionava suas crenças. Tiago, inspirado pela coragem de Miguel, começou a pesquisar sobre orientação sexual, descobrindo fóruns online onde portugueses gays compartilhavam histórias. Ele se via neles, mas o medo de ser o próximo expulso o paralisava. Luís, por sua vez, visitava Miguel em segredo, levando comida e notícias, tornando-se o elo frágil entre os mundos. À medida que as semanas avançavam, Miguel e Rafael se aproximavam. Uma caminhada noturna pelo Tejo revelou vulnerabilidades. Rafael admitiu uma relação passada que terminara em traição, deixando-o cauteloso. Miguel, por sua vez, falou dos quadrigêmeos como uma prisão coletiva, onde a individualidade era sufocada. Somos 4, mas eu sempre me senti sozinho, confessou. Rafael o ouvia, e em um momento impulsivo, seus olhares se cruzaram com intensidade, mas ele recuou. Não posso, Miguel. Sou seu terapeuta. O conflito interno de Rafael crescia. Ajudar Miguel significava arriscar sua carreira, mas ignorar a atração era negar sua humanidade. Enquanto isso, o pai melhorava no hospital, mas sua rigidez endurecia. Deus não erra, mas o diabo tenta, murmurava ele para Maria, que começava a duvidar. O infarto de João abalou a família Silva como um terremoto, forçando cada membro a confrontar suas verdades ocultas. Maria, aos 55 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado, passava noites em claro no hospital, rezando o terço enquanto questionava se sua submissão ao marido valera o preço de perder um filho. Talvez Deus queira que eu escolha o amor sobre o julgamento, pensou ela pela primeira vez, um pensamento herético que a aterrorizava. Luís, o mais jovem dos quadrigêmeos por minutos, visitava o pai diariamente, mas sua mente estava com Miguel. Ele decidira ajudar o irmão financeiramente, roubando pequenas quantias do cofre familiar, um ato de traição que o consumia de culpa, mas que via como necessário. Pedro, o rebelde, não aguentava mais. Ele confrontou Tiago em uma discussão acalorada no quarto compartilhado. Você sabe que o Miguel não é o único, né? Eu vi você olhando para os caras na academia. Tiago empalideceu, negando veementemente, mas no fundo, sabia que Pedro tinha razão. Aos 28 anos, Tiago era o único com diploma universitário, trabalhando como professor de História em uma escola secundária de Lisboa. Seus alunos o admiravam por suas aulas passionais sobre direitos humanos, mas ele vivia uma hipocrisia, pregando igualdade enquanto escondia sua sexualidade. Essa noite, após a briga, Tiago chorou sozinho, decidindo procurar ajuda online, mas acidentalmente deixou o histórico de navegação aberto no computador familiar. No centro arco-íris, Miguel progredia nas sessões com Rafael, mas a tensão romântica crescia. Rafael, com sua rotina meticulosa, acordando cedo para correr no Parque Eduardo VII, atendendo pacientes até tarde, lutava contra o desejo de cruzar a linha ética. Eu ajudo pessoas, não as uso, repetia para si mesmo. Mas quando Miguel apareceu uma noite, chorando após uma ligação rejeitada da mãe, Rafael o abraçou instintivamente. O abraço durou mais do que o profissional, e Miguel ergueu o rosto, seus lábios quase tocando os de Rafael. Não, disse Rafael, afastando-se, mas o dano estava feito, ambos sabiam que algo mudara. Dias depois, João saiu do hospital, mais fraco fisicamente, mas com a determinação renovada. Ele reuniu a família para uma conversa séria. Miguel é uma influência ruim. Se alguém o contatar, será expulso também. Maria baixou os olhos, mas Luís protestou timidamente. Ele é nosso irmão, pai. João bateu na mesa. Sangue não justifica pecado. Pedro explodiu, saindo de casa e indo direto para Miguel. Ao encontrá-lo, contou tudo. O velho tá louco. Vamos nos unir contra isso. Miguel, tocado, mas cauteloso, sugeriu envolver Rafael como mediador. Rafael concordou em uma reunião informal, mas alertou. Isso pode piorar as coisas. No café onde Miguel trabalhava, os três se encontraram, Miguel, Pedro e Rafael. Pedro, com sua impulsividade, questionou Rafael, você é gay também? Como lida com famílias como a nossa? Rafael respondeu calmamente, com paciência e verdade. Mas a mudança vem de dentro. Essa conversa plantou sementes em Pedro, que começou a questionar sua própria heterossexualidade rígida, lembrando flertes passados com homens que ignorara. Enquanto isso, Tiago descobriu que o pai vira seu histórico de navegação. João o confrontou, você também. Isso é uma praga. Tiago, em pânico, mentiu,
era pesquisa para uma aula. Mas o dano estava feito, João agora suspeitava de todos os filhos, criando uma atmosfera de paranoia. Maria, vendo o marido se deteriorar, ligou secretamente para Miguel: volte, filho. Eu sinto sua falta. Miguel chorou, mas recusou: só se ele aceitar quem eu sou. A atração entre Miguel e Rafael atingiu um pico quando, após uma sessão intensa, eles caminharam juntos pelo bairro alto. Sob as luzes dos fados e quando das janelas, Miguel confessou: você me faz sentir normal. Rafael parou, olhando nos olhos dele: você é mais que normal. Mas eu não posso ser seu terapeuta e algo mais. Ele renunciou à terapia de Miguel naquela noite, abrindo caminho para o que viria, mas com o peso ético o atormentando. Luís, sobrecarregado pela culpa do roubo, confessou a Tiago: estou ajudando Miguel. Me ajude. Tiago, dividido, concordou, mas isso os colocou em risco. Pedro, por sua vez, começou a frequentar o Centro Arco-Íris, conhecendo outros gays portugueses e questionando suas crenças. Talvez eu não seja tão hétero quanto penso, admitiu para si mesmo. João, sentindo a família se desfazer, procurou o padre local para conselho. Ora e discipline, disse o padre, mas João via isso como insuficiente. Ele decidiu confrontar Miguel pessoalmente, rastreando-o até o café. A cena foi explosiva: volte e se arrependa, ou perca tudo. Miguel, com Rafael ao lado por coincidência, rebateu: eu não me arrependo de ser quem sou. Rafael interveio: Sr. Silva, o amor não é um erro. João saiu furioso, mas as palavras de Rafael ecoaram em sua mente. A tensão familiar escalava, com Maria agora defendendo Miguel em discussões privadas. Ele é nosso filho, João. Deus ama todos. João, abalado, começou a duvidar, mas o orgulho o impedia de ceder. Os quadrigêmeos, outrora unidos por nascimento, agora divididos por segredos, preparavam-se para uma confrontação maior. Com o outono chegando a Lisboa, trazendo chuvas que lavavam as ruas mas não os corações, a família Silva mergulhava em um abismo de confrontos internos e externos. Tiago, incapaz de sustentar a mentira por mais tempo, confessou ao pai: sou como Miguel, pai. Gay. João, atonito, sofreu outro episódio de saúde, dessa vez uma crise de ansiedade que o deixou acamado. 2 erros. Deus me castiga, gritou ele, enquanto Maria o acalmava, mas no fundo, ela via isso como um chamado para mudança. Tiago, aliviado mas aterrorizado, procurou Miguel: agora somos 2 exilados. Miguel o abraçou, introduzindo-o a Rafael, que ofereceu apoio profissional sem. Rafael, agora livre da relação terapêutica com Miguel, permitiu que sua atração florescesse. Em uma noite chuvosa, eles se beijaram pela primeira vez no apartamento de Rafael no Alfama, um beijo cheio de urgência e medo. Isso é certo? Perguntou Miguel. Rafael respondeu: no mundo deles, não. No nosso, sim. Mas a relação nascente carregava sombras. Rafael temia que Miguel o visse como salvador, não parceiro, e Miguel lutava com a culpa de abandonar os irmãos. Pedro, testemunhando a confissão de Tiago, questionou sua identidade. Ele experimentou um encontro casual com um homem em um bar gay, uma noite de confusão que o deixou envergonhado. Não sou como eles, pensou, mas a dúvida persistia. Luís, o último hétero aparente, sentia a pressão. Ele era bissexual, atraído por mulheres mas com fantasias sobre homens, um segredo que o isolava. Ele confrontou Pedro: se todos formos erros, o que sobra da família? João, recuperando-se, decidiu uma intervenção radical, chamou um terapeuta familiar católico, ignorando as sugestões de Maria por alguém neutro. A sessão foi um desastre, o terapeuta pregava cura pela oração, o que enfureceu Tiago, que saiu no meio. Maria, pela primeira vez, desafiou João abertamente: isso não é amor, é controle. João, ferido, isolou-se, refletindo sobre sua criação rígida em uma vila rural, onde a homossexualidade era tabu. Miguel e Rafael aprofundavam sua relação, mas o preconceito social surgia. No trabalho de Miguel, colegas faziam piadas homofóbicas, e em uma saída pública, receberam olhares hostis. Portugal mudou, mas não tanto, disse Rafael, referindo-se às leis de casamento gay desde 2010, mas ao conservadorismo enraizado. Miguel, fortalecido, começou a advogar no centro, ajudando outros jovens. Luís, sobrecarregado, traiu a confiança ao contar ao pai sobre o roubo para ajudar Miguel. João explodiu, acusando Luís de traição: você é o pior de todos. Luís fugiu para Miguel, revelando sua bissexualidade: eu não aguento mais fingir. Agora, 3 dos quadrigêmeos estavam do lado de fora, deixando Pedro como o único em casa, dividido entre lealdade e verdade. Pedro confrontou o pai: se você expulsar todos, fica sozinho.
João, chorando pela primeira vez, admitiu o medo, perdia o controle. Mas o orgulho venceu, e ele manteve a posição. Maria, decidida, começou a planejar uma separação secreta, contatando um advogado. Rafael, vendo o impacto em Miguel, sugeriu uma reunião familiar mediada por ele. Como médico gay, posso mostrar que não somos monstros. Miguel concordou, mas temia o pior. A reunião ocorreu em um parque neutro, com todos presentes. João chegou relutante, e as acusações voaram: vocês me traíram. Miguel rebateu: você nos traiu primeiro, nos negando. Rafael mediou, compartilhando dados sobre saúde mental em famílias rejeitadoras, mas João interrompeu: ciência não supera Deus. Tiago, emocional, contou sua luta: eu tentei mudar, pai. Mas não dá. Luís acrescentou: somos seus filhos, não projetos. Pedro, finalmente, confessou: eu também sinto atração por homens. Somos todos erros. João, sobrecarregado, sofreu um colapso, desmaiando. No hospital, os médicos diagnosticaram estresse crônico, e Rafael, coincidentemente de plantão, atendeu-o. Ao acordar, João viu Rafael: você salvou minha vida. Rafael assentiu: sim, e posso ajudar a salvar sua família. João, vulnerável, ouviu pela primeira vez. O colapso de João marcou um ponto de virada, forçando a família a pausar e refletir. No hospital, Maria ficou ao lado do marido, mas seus olhos traíam determinação nova. Chega de julgamentos, João. Ou mudamos, ou perdemos tudo. João, enfraquecido, murmurou: eu tenho medo do que não entendo. Rafael, como médico, visitava regularmente, não só por dever, mas por Miguel. Ele conversava com João sobre preconceitos, compartilhando histórias de pacientes que reconciliaram fé e aceitação. Deus ama a diversidade, disse ele, citando teólogos progressistas portugueses. Miguel e Rafael consolidavam sua relação, morando juntos temporariamente. Mas tensões surgiam. Miguel sentia ciúmes do tempo de Rafael com a família, e Rafael questionava se a rapidez era saudável. Estamos construindo sobre trauma, alertou. Miguel, defensivo, argumentou: é a primeira vez que me sinto inteiro. Os quadrigêmeos se reuniam secretamente no apartamento, fortalecendo laços. Tiago, agora assumido, perdia alunos conservadores na escola, enfrentando discriminação: professor gay. Perigoso para as crianças, diziam pais. Ele lutava judicialmente, com apoio de Rafael. Luís, explorando sua bissexualidade, começava um relacionamento com uma mulher compreensiva, mas confessava atrasos passadas. Pedro, o último a se aceitar, experimentava terapia com Rafael, descobrindo que sua rebeldia mascarava confusão sexual. João, em casa após alta, tentava mudar. Ele leu livros sobre homossexualidade, recomendados por Rafael, mas recaídas ocorriam. Em uma discussão, chamou Miguel de desviado, arrependendo-se imediatamente. Maria mediava, crescendo a independência, ela ingressou em um grupo de mães de filhos LGBT, encontrando solidariedade. Uma traição inesperada abalou tudo. Luís, pressionado pela culpa, revelou acidentalmente o relacionamento de Miguel e Rafael para o pai, achando que ajudaria a normalizar. João, furioso, viu isso como manipulação. Ele o seduziu. Ele confrontou Rafael no hospital: você usou meu filho. Rafael defendeu: nosso amor é real, senhor. Mas o dano levou uma queixa ética contra Rafael, ameaçando sua licença. Miguel, devastado, culpou Luís: você nos traiu. Luís, chorando, explicou: queria unir a família. Pedro defendeu Luís, mas Tiago ficou neutro, vendo erros em todos. A família se dividia novamente, com Maria apoiando Miguel. João, pare com isso. Rafael enfrentava uma investigação, estressado, perder tudo por amor. Miguel o apoiava, mas duvidava: valeu o preço. Eles brigavam, com Miguel saindo uma noite, bebendo excessivamente e quase traindo Rafael com um estranho, parando no último momento. João, vendo o caos que causara, retirou a queixa, mas o orgulho o impedia de pedir perdão. Ele sofreu insônia, sonhando com os filhos bebês, questionando se os quadrigêmeos eram mesmo um erro. Os irmãos se reconciliaram lentamente. Luís pediu desculpas, e Miguel perdoou, reconhecendo a pressão. Pedro, agora assumido bissexual, encontrou um parceiro, adicionando camadas à dinâmica. Rafael, absolvido, mas marcado, propôs a Miguel: vamos embora de Lisboa, recomeçar. Miguel recusou: não fujo mais. Enfrentamos juntos. A alta tensão culminou em um jantar familiar forçado por Maria. João, hesitante, admitiu: eu errei. Med me cegou.
lágrimas fluíram, mas a aceitação era frágil. Com o inverno envolvendo Lisboa em névoa fria, a família Silva tentava reconstruir sobre ruínas. João, aos 60 anos, com rugas mais profundas, participava de sessões familiares com um terapeuta neutro, aprendendo a desconstruir preconceitos. Eu via vocês como extensões minhas, não indivíduos, confessou ele uma vez, olhando para os quadrigêmeos sentados em círculo. Miguel, ao lado de Rafael, agora oficialmente seu parceiro, assentiu, e nós pagamos o preço. Rafael, integrado à família com relutância, oferecia insights. Aceitação não é instantânea, mas essencial. Tiago prosperava na escola após vencer a discriminação, tornando-se ativista local. Ele namorava um colega professor, encontrando paz na autenticidade. Luís, casado com sua namorada, explorava sua bissexualidade abertamente, com apoio dela. Pedro, o mais volátil, mudava de parceiros, mas encontrava estabilidade em terapia, aceitando sua fluidez. Miguel e Rafael enfrentavam desafios sociais, em eventos públicos, como o PRID de Lisboa, recebiam aplausos e insultos, destacando o progresso incompleto de Portugal. Internamente, Miguel lidava com traumas residuais, tendo pesadelos de expulsão, mas Rafael o ancorava: nós reescrevemos nossa história. Maria, divorciada amigavelmente de João, vivia independente, voluntariando no arco-íris. João, sozinho na casa velha, visitava os filhos regularmente, construindo pontes. Ele até compareceu a um casamento gay de amigos de Miguel, um gesto gigante para ele. Mas nem tudo era perfeito, recaídas ocorriam, como quando João hesitou em apresentar Rafael como namorado de Miguel a vizinhos. Os quadrigêmeos, unidos por laços mais fortes, debatiam o passado. Fomos erros ou bênçãos disfarçadas? Perguntava Tiago. No clímax emocional, durante o Natal familiar, João pediu perdão formal: chamei vocês de erro, mas o erro foi meu. Perdoem-me. Lágrimas e abraços seguiram, mas Miguel sussurrou para Rafael: é o começo, não o fim. Anos depois, os quadrigêmeos, agora nos 30, refletiam sobre sua jornada. Miguel, com Rafael, adotaram uma criança, desafiando normas. A família, transformada, servia de exemplo. Mas a verdadeira lição permanece: foi o amor ou o medo que realmente define uma família.